vou entrar no tema que a gente aborda usualmente por dentro do Prajnaparamita, né? Que é o tema da vacuidade, da realidade, essa coisa assim, né? Só que eu já vou pular mais um pedaço, né? E eu vou explicar o que acontece. Assim, nós estamos fazendo um atalho, né? Porque o fim está próximo. Então, a coisa tem que andar rápido. O fim está próximo. Não sei fim do que, mas a impermanência é isso. Tem algum fim que está próximo. Eu vou dizendo que o fim está próximo. O dia que eu morro, eu disse, não, o Lama realmente anunciou antes, né? Então já um dia vai dar certo. Assim. Que premonição que o Buda o Lama é como o Buda, sabia tudo já antes. Assim. Como? Mas o fim está próximo. Até agora não chegou, né? Está mais próximo. Mas é esse tema da... Então é assim, esse aqui seria sobre a natureza da realidade. Mas usualmente, quando a gente vai falar sobre a natureza da realidade, nós vamos falar sobre a vacuidade, né? Assim, né? A vacuidade, se vocês olham o próprio sentido da palavra e a abordagem, nós estamos tentando retirar uma realidade que a gente está atribuindo de modo equivocado a alguma coisa, né? É assim, né? Então é uma abordagem um pouco, vamos dizer assim, a gente parte do samsara e procura remover aquela aparência que está diante de nós, assim, né? Agora, dentro desse estudo do Prajnaparamita, eu criei esse roteiro de 8 itens para facilitar a abordagem. Esse roteiro de 8 itens ele entra no seguinte sentido. O próprio Chagdo Rinpoche, ele certa vez ele disse assim, da importância de nós entendermos a vacuidade pela luminosidade, pela forma propriamente. Em vez de entender a vacuidade pela negação da forma, a gente entende a vacuidade pela compreensão de como que a forma surge. Então esse processo ele é melhor mesmo. Ele é um processo mais direto. Quando nós olhamos o modo pelo qual as formas surgem, a gente logo olha em volta e vê que as formas estão surgindo assim de todo lado. Então a palavra essencial nessa conexão é a coemergência. Eu até diria mais do que propriamente luminosidade, porque quando a gente vai trabalhar a questão da luminosidade, nós estamos nos referindo à mente. Aqui eu estou olhando a coemergência, ou seja, como que os aspectos externos eles eclodem simultaneamente no mesmo fenômeno, eles eclodem com os aspectos internos, né? Então eu vou descrever essa meditação que a gente tem usado, que eu tenho incentivado para que a gente pratique nos vários retiros, né? Então aqui já é alguma coisa realmente importante, assim, né? Naturalmente todas as coisas são importantes, né? Mas essa aqui lida com a natureza da realidade, ela vai fazer um diferencial aqui. Então é assim, nós vamos também trabalhar com abordagem, aliás, com exemplos práticos, que é melhor do que trabalhar em termos filosóficos, né? Então a gente trabalha observando alguma coisa. Então aqui a gente sempre vai precisar tomar um exemplo prático. Essa é a minha sugestão. Então o item 1 dos 8 é nós tomarmos um exemplo prático. Nós podemos tomar, como no Prajnaparamita, exemplos práticos de formas, sensações, percepção, formação mental e consciência. 5 skandhas. Aqui nós vamos começar com forma. Na verdade, se a gente trabalhar só com a forma,
as outras aparências naturalmente surgem, porque é impossível ter forma sem ter sensação, sem ter percepção, sem ter formação mental, que a gente vai ver, sem ter consciência e cooperação da mente, né? Então é Rupa, Vedana, Samjana, Samskara, Vijnana. São os 5 skandhas que a gente vai trabalhar, né? Então nós procuramos um exemplo prático. Se a gente não quiser complicar, a gente começa com um objeto mesmo, né? Aqui a gente pode começar com a porta do templo, com o altar do templo, alguma coisa assim, né? Ou com o tapete do templo, né? Vamos começar com o tapete do templo. Então a gente toma um exemplo prático. Aí nós vamos olhar, o item 2 já seria contemplar a coemergência. Essa coemergência seria assim, no 2A, que ainda tem essa coisa assim, isso é meio subdividido assim. Então 2A seria observar a coemergência da forma, no caso o tapete, e da nossa mente, né? A gente precisaria criticar um pouquinho, a gente precisaria entender, na medida em que surge isso, né? A gente pode pensar assim, esse tapete ele foi feito de fios. Então alguém teceu, né? Algum chinês teceu, esse é o tapete chinês. Então isso foi feito desse modo, né? Então no início não tinha tapete, tinha fios. Tinha um fio de um tipo, um fio do outro tipo. Eles fizeram a base, aí costuraram um monte de fio. De repente a gente olha e não vê mais fio. A gente vê tapete, né? É assim. Então isso é super profundo, né? Aí vem uma criança e começa a puxar os fios. Ele não está puxando o tapete, está puxando os fios. Daqui a pouco terminou o tapete. Mas ele não vai dizer, não, eu não tirei o tapete, eu tirei o fio. Então isso é super delicado, assim, sabe? O Buda ele dá vários exemplos. Um deles é da carreta. Esse é um ponto bem interessante que o Buda analisa dentro do Lankavatara Sutta. Ele toma vários exemplos. Um deles é a carreta. Então ele diz, a pessoa traz uma roda, traz outra roda. Não é carreta. Aí eles têm uma vara. Aí tem uma chapa. Aí tem paus. Nada disso é carreta. Na verdade, quem inventou as montadoras foi o Buda, né? Aí a roda vem da China, a vara vem da Índia, né? Aí vai juntando aquilo tudo, nós temos uma multinacional produzindo carretas, coisa assim, né? Mas a coisa mais curiosa, aí vem aquela mão de obra especializada, enfia aquilo tudo, pronto. Carreta. Mas quando a gente olha a carreta, a gente não está mais olhando uma roda, outra roda, a vara, a chapa, os paus. A gente está olhando carreta. Então isso não é muito claro para nós. Mas a carreta, ela é produzida por um aspecto luminoso da mente, né? Também se nós não tivermos uma carreta dentro, a gente não tem uma carreta fora. A gente não verá essa carreta fora, né? O Buda também dá um exemplo que é assim, a pessoa, uma coisa que os gaúchos mais ou menos entendem, né? Pega uma vaca, amarra numa árvore, aí mata a vaca. Aí corta o bicho, tira o couro, corta tudo em pedaço, dá uma parte para os cachorros, naturalmente, né? Aí pendura aquilo. Quando pendura aquilo para vender, porque assim eram os açougues daquele tempo, né? Quando pendura aquilo para vender, ninguém vê uma vaca pendurada. Todo mundo vê picanha, costela, né? E assim por diante, né? Então esse é um ponto. Como é que a vaca desapareceu, né? Na verdade, nós temos ali um outro olhar interno que vê uma outra coisa do lado de fora. Ainda que seja a mesma coisa, é uma outra coisa. Há o exemplo do pote também, né? A gente pega argila e vai apertando a argila, aquilo vira um pote.
ou vira qualquer coisa. Só que a mesma argila vira diferentes coisas. Nós não olhamos nada que não seja argila, mas nós estamos vendo mais do que argila. Então esse é outro exemplo que eu acho muito interessante assim. Quando a gente olha a argila, o que a gente vê? A gente vê um pote, mas não é um pote, é argila, pessoal. Se eu pegar aquele pote e apertar aquela argila, que aquilo é argila, eu vejo uma bolota disforme. Aí eu digo, agora é argila. Mas quando eu abro aquilo e dou uma forma, eu vejo o pote, não vejo a argila. Então aí nós já estamos vendo como é que essa mente aqui, ela não só cria aquilo, como ela fica presa àquilo. Então esse processo de criação, ele é contemplado múltiplas vezes. Aí a gente percebe que esse pote, a gente também pode virar aquilo e fazer uma outra coisa sem nem mexer no pote. Simplesmente inverte ou dá um outro uso para aquilo. Então, quando nós estamos olhando para as coisas, isso depende de uma dimensão interna que está operando. Então, a gente contempla as duas coisas, o surgimento do lado de fora, o surgimento do lado de dentro. Não tem como surgir do lado de fora sem surgir do lado de dentro. Então, com isso, nós estamos jogando luz sobre o processo de surgimento das coisas. E nós vamos chamar isso de coemergência. Então, a noção de coemergência, ela sucede à noção de vacuidade. Ela tem a noção de vacuidade dentro. Porque a noção de vacuidade, quando eu estou tratando de objetos, eu vou me referir ao fato de que o objeto não tem aquilo dentro dele. Aí eu pego um pote e digo, isso aqui é argila, pessoal. Você está vendo pote? Pote é uma outra coisa. Mas a pessoa está vendo um pote. É incrível. Mas aí tu aperta aquilo, aí tu está vendo agora argila. Será que tem um chimarrão que não contamine um torcedor de outros times? Uma água assim mais... Então, esse é um ponto bem importante, assim, né? A gente não se dá conta disso, né? A gente não se dá conta. Então, sob o ponto de vista da... Vamos dizer, se a gente está olhando ensinamentos muito elevados, eles vão dizer, quando você está olhando a coemergência, aí o ponto... Isso é uma coisa de respeito, né? De Bajé. Pense. Naturalmente com o brasão do Rio Grande do Sul aqui, né? O nosso país. Caiu agora aqui a rede. A internet caiu agora. Assim, né? É que a gente não conseguiu. Os uruguaios conseguiram, mas nós não conseguimos. Passou perto, assim, né? Mas nos aguardem. Amargo e quente. De Bajé. Que bom. Então tem esse aspecto da coemergência, né? Ele substitui o aspecto da vacuidade, porque quando a gente entende que aquilo é coemergente, a gente vai tentar encontrar aquilo no objeto, não vai encontrar. Quando a gente não encontra no objeto, a gente vai dizer que o objeto é vazio daquilo. Isso é super profundo. Mas quando a gente escapa, por exemplo, de coemergência, a mesma coisa, nós estamos olhando o mesmo exemplo. A gente olha a coemergência, olha a vacuidade, agora nós olhamos a natureza primordial, a natureza de silêncio que está livre, natureza livre da mente, olhando para alguma coisa e fazendo ela surgir. Então esse surgimento que nós damos, isso é uma manifestação da natureza livre da mente. Ela é livre, mas de repente ela produz aquela aparência e dentro daquela, e tendo produzido aquilo, ela pode partir a operar daquele modo, né? Operar a partir daquilo. Então é muito interessante esse aspecto. Isso é, se a gente quiser subdividir também, nós vamos dizer que aí é o aspecto luminoso da mente, da natureza da mente. Ela produz as coisas. É incrível.
Então aqui nós estamos olhando a coemergência entre a mente e a forma. A mente se posiciona, a forma surge. Esse aspecto da coemergência, ele é tão interessante. Se vocês quiserem testar a coemergência, vocês examinem assim. Vocês justifiquem o surgimento daquilo pela coisa externa. Então, vamos supor, eu vejo o pote no pote. Eu olho para o pote e vejo o pote. Está ali o pote. Tá, então é externo. Aí eu raciocino. Eu digo, não, mas eu poderia pensar outra coisa. Né? Aí eu descubro que o pote, eu posso explicar o pote como um surgimento interno. Se não surgindo o pote dentro, eu vejo fora. Agora, eu posso olhar aquele pote como outra coisa. Aí aquilo que eu vejo fora muda. Aí eu penso de um outro jeito. E aquilo muda para uma outra coisa também. Eu digo, não, o pote que eu vejo fora, na verdade, ele é um pote interno. Mas enfim, eu vejo que eu posso explicar como um pote externo ou como um pote interno. Mas o pote externo surge no mesmo momento do pote interno. Eles surgem juntos. Por isso nós vamos dizer coemergente. Né? Então eu tenho um fenômeno. Tem um fenômeno luminoso. Esse fenômeno luminoso se manifesta de modo duplo, interno e externo. E se eu quiser explicar como se fosse externo, eu consigo. Se eu quiser explicar como se fosse interno, eu também consigo. Então isso caracteriza a coemergência. Né? Aquilo brota de modo coemergente. Assim. Então isso é um exercício que nós vamos passar fazendo. Isso não é estranho, porque etiqueta de gaúcho é isso. Tem que mostrar que não vai ficar água dentro, né? Então, roncou. Obrigado. Eu agradeço, porque um só já. Bom. Então, mas aí nós continuamos observando. Né? Nós vamos observar outras coisas aí dentro. Então eu vi a forma e a mente. Agora eu percebo a energia, né? Então vamos supor que é o tapete que nós estamos olhando, né? Aí as crianças não precisam nem pensar que é tapete, mas eles olham o tapete e já rolam, já brincam ali, né? Então há uma energia, né? Esse tapete nesse momento ele tem uma energia de como é que eu vou dizer, que restringe. Ninguém tem coragem de caminhar por cima, de modo geral, assim, né? Todo mundo faz a volta, mas não usa o tapete. Ninguém senta no tapete. É um lugar mais confortável, ninguém senta. Assim, o tapete virou uma terra, assim, de ninguém. Então nós vamos perceber que cada objeto ele tem uma energia associada. Qualquer coisa que a gente olhar, ele induz a algo. Ele movimenta a nossa energia de ação. Aí nós vamos perceber que a operação da mente que surge junto com o objeto, ela também está dentro de uma paisagem. Dentro de uma certa paisagem, aquele objeto ele termina ganhando sentido. Se eu trocar a paisagem, o objeto pode mudar de sentido, né? Vamos supor, de modo geral, os pratos. Tem um exemplo que eu estava lembrando hoje de manhã, né? Os pratos são usados dentro de casa para comer, alguma coisa assim, né? Mas pode surgir uma paisagem da mente que os pratos são usados de uma forma mais criativa, assim, né? Jogar na cara do outro, por exemplo, alguma coisa mais relacionada ao reino dos infernos. Pode, né? Pode. Você disse com convicção. Reino dos deuses. Como é que seria o reino dos deuses? Para mim é mais difícil. Ah, sim. Pense. Depois de usar, quebra tudo. Tá bem. Como?
Então, a gente olha para os objetos e, de acordo com a posição da mente, a posição da paisagem, a gente dá um significado e tem um impulso de energia naquilo. Aí, num sentido um pouco mais sutil, nós vamos entender que essa energia e essa mente é muito comum nós associarmos à nossa própria identidade. A gente dá uma base de identidade para o movimento de energia que tem. Por quê? Porque a gente já se viu várias vezes, numa certa circunstância, brota a mesma energia. A gente termina dizendo, bom, eu sou assim. Então, a gente pode ter uma sensação de identidade nessa conexão. E, na verdade, essas configurações todas de paisagens, forma, mente e energia, elas sendo observadas, a gente vendo isso se repetindo, a gente termina pensando que nós estamos encontrando alguma coisa em nós, alguma coisa estável, alguma coisa verdadeira em nós. Isso dá um sentido de identidade. Se a gente jogar isso como uma reflexão, ou seja, a gente conseguir refletir sobre isso, então a identidade fica visível. Se nós não refletirmos sobre isso, ainda assim a identidade pode surgir como um modo de... a identidade pode surgir como uma coerência nessas nossas ações, assim como um sentido de que não só a gente tem uma energia para alguma coisa, mas a gente defende essa energia, né? A gente acha que tem que ser de um certo jeito, a gente defende aquilo, a gente luta por aquilo. Então é muito comum a gente lutar pela interpretação que nós temos, a gente fica apegado a isso, né? Se vocês olharem com cuidado, é sinal que a gente está reeditando o mecanismo dos 3 animais no centro da roda. Ou seja, eu tenho algo que por avidya eu me fixei, aquilo surgiu, eu não percebendo como é que aquilo surge, eu dou um sentido verdadeiro àquilo. Esse sentido verdadeiro, ele faz brotar alguma coisa em mim que eu penso que sou eu também. Aí surge o javali. Então eu tenho apego à energia como ela surgiu. Aí surge o galo, o segundo animal. Esse segundo animal, ele vai manobrar incessantemente para que aquela energia se mantenha. As condições que propiciam aquela energia, ela se mantenham. Então essa é a razão pela qual nós vamos lutar, que as pessoas não levem o objeto, que o objeto não seja destruído, que aquilo esteja arrumado, ajeitado, que aquilo esteja bem, né? Então, essa sensação de que nós estamos vendo algo, aquilo está movimentando energia, nós estamos lutando por algo para manter aquela energia, isso dá uma sensação de existência a partir da energia. Então isso dá uma sustentação à noção de identidade. Então vocês vejam, a gente está com a mente, a forma, a energia, a paisagem, a identidade operando. Mas a gente pode não perceber isso operando, está simplesmente operando de um modo fluido, automático, como se fosse em faixa 1. Tudo operando em faixa 1, normal. Assim, né? Aí nesse caso nós temos uma bolha, uma bolha de realidade. Tá, assim. Um exemplo de bolha de realidade é o próprio templo, nós estamos aqui dentro. Assim. Do mesmo modo que a gente moldou barro e produziu um pote, é que nós moldamos tijolos e produzimos um templo. É assim, se a gente tivesse a possibilidade de arrastar essas paredes para cá ou para lá, a gente podia fazer outras coisas com os mesmos tijolos, com o mesmo ferro. Do mesmo modo que eu posso moldar o barro e produzir outras coisas. Por exemplo, se a gente quebrar isso tudo, fizer um morro aqui, a gente está olhando para as mesmas coisas que nós estamos olhando aqui. Só que a gente está vendo outra coisa. Assim, espero que a gente não precise essa prática, assim, esse ponto, né? Mas esse é um ponto interessante, que nós estamos olhando para as mesmas coisas e nós estamos vendo outras coisas. Assim, então a bolha
é quando nós naturalmente, por exemplo, a gente olha aqui da coluna do templo, né? Aqui é o altar do templo. Né? Tudo tem esse sentido maior. A gente fica sobre a bolha do templo, tudo que a gente olha é templo. Mas o templo é uma bolha. Uma bolha. Outros seres humanos podem não ver o templo. Os animais, mais difícil ainda, né? Outros seres podem não reconhecer. Não tem nenhum sentido. Agora tem outros seres humanos que chegam e podem dizer: uau, bonito, ou tem energia, tem vibração, tem alguma coisa assim. Vocês podem ver isso, né? Como na sala de meditação embaixo também, né? Na sala de meditação a pessoa pode entrar e dizer: aqui teve gente que já praticou aqui dentro, porque ela tem uma energia de prática. Então a gente pode olhar assim, né? Mas seja como for, quando a pessoa tem esse tipo de percepção, ela pode não se dar conta, mas ela está dentro de uma bolha de realidade, né? Assim. Dentro dessa bolha de realidade tem a operação da paisagem, a identidade da pessoa. Então é natural, a pessoa chega num lugar desses, ela já deixa o sapato lá de fora, ainda que não tenha nenhuma placa. Quando ela entra em silêncio. Já gera uma identidade correspondente, né? Aí tem uma energia, a pessoa para e senta assim. Tem uma energia. Aí a mente da pessoa contempla dentro da bolha. Por que isso? Por que aquilo? Vai olhando assim, né? Então é isso. Um outro exemplo seria o cinema. A gente vai numa sessão de cinema, Coca-Cola, quer dizer, um refrigerante, não vou fazer merchandising. Ou melhor, suco de uva, pipoca, pipoca sem gordura, pipoca que não é trans, nem gordura trans. Só senta no cinema, vai ver um filme assim, A Vida do Buda, uma coisa direita assim. Aí a pessoa está numa sessão de cinema, de repente apaga a luz, né? Projeção na frente. Aí daqui a pouco a gente não está mais na sala de cinema. Nós estamos, a gente pula para dentro do filme, né? O aspecto mais espantoso é que nós começamos a ter reações emocionais dentro da paisagem do filme, né? Então, aquelas imagens, elas produzem, vão nos cooptar. A nossa mente pula por aquele ambiente e começa a operar daquele modo, né? Com certeza, se tivesse cinema na época do Buda, tinha muito mais gente iluminada. O Buda ia usar esses exemplos assim, para todo lado, né? Assim. Mas é visível como nós somos arrastados para dentro. E as emoções começam a operar. Nós temos emoções. Ele pode sair deprimido do filme, pode sair assustado, pode ter coisas que reverberam dentro da mente por um longo tempo. Assim. E a gente viveu aquilo, né? O filme mais impressionante que eu vi, que eu lembro assim, foi A Bruxa de Blair. Eu acho que eu já contei para vocês, né? Que eu vi no Rio de Janeiro. Certa vez assim, me sobrou um tempo, eu não vi esse filme ainda, eu quero ver. Aí eu procurei um cinema, era um cinema horrível. Assim, cinema de bairro, um cinema meio assim, né? Aí eu tive uma sensação muito estranha, porque eu estava dentro do filme, eu corri o olho assim, mas e se isso aqui também fizer parte da coisa? Estava dentro do cinema assim, eu de repente o filme saltou da tela e entrou no ambiente assim, do cinema, que o cinema era meio estranho assim, né? Aquilo foi uma sensação interessante assim. Porque o filme é todo assim, não aparece nada, né? Mas aquilo é ameaçador. Aí de repente eu já estava vendo a sala de cinema incluída no assunto. Então isso é bolha. É a bolha da mente, né? Aí todos os objetos, né? É uma coisa psicótica, com certeza, assim, né? Vai me ajudar, assim, né? Porque a pessoa sair de dentro do filme e entrar na sala de cinema
sala de projeção com aquilo, é uma crise psicótica, não há dúvida, né? Isso não é uma grande crise porque eu não saio gritando pela rua, assim, né? Um surto seria, né? É isso. É isso. Então, isso é uma bolha que se produz, assim, né? Aquilo fica real. Tudo que a pessoa olha, ela vê desse modo. Se nós vamos olhar com o olhar de Vajrasattva, a gente vai sorrir para aquilo, porque aquilo é um exemplo de como que a mente constrói, né? Um exemplo acabado de como que a mente constrói e move as emoções, e move a visão de mundo, move tudo ali dentro, né? Então o Vajrasattva, ele não vai considerar que o terror que a pessoa sente no meio daquilo é do mal, por exemplo. Então a gente escapa dessa noção de que aquilo ou é bom ou é ruim. A gente não vai avaliar o conteúdo propriamente. A gente vê o fenômeno acontecendo. Então não importa em qual das secções dos 6 reinos, né, a gente está, em qualquer uma delas brota essa experiência que nós vamos chamar de experiência pura. Pura não porque a gente acha que está além de bem e mal. A gente não vai nem entrar nessa categoria de bem e mal. De modo geral, dentro do samsara, a gente vai considerar pura alguma coisa que é mais do que bem, né? Super bem, assim, né? Super do bem, né? Aqui, na abordagem de Vajrasattva, a pureza significa que nós estamos livres do samsara, nós estamos olhando o fenômeno de surgimento daquilo. Quando nós olhamos o fenômeno de surgimento, porque aquilo é visto como um sonho, nós nos libertamos da própria bolha, né? Então nós ganhamos a liberdade da própria bolha. Então o Vajrasattva vai olhar assim, ele vai ver como aquilo mesmo que está diante de nós, na forma como está, espelha o fato de que da natureza livre da mente eu posso construir realidades. Construir dessa forma complexa até um nível de bolha. Então não é que eu construo o tapete, eu construo tudo que a mente alcança e os olhos alcançam. E isso está tudo dentro daquela bolha, né? É assim. A gente vai perceber o aspecto ilusório disso, se a gente não está treinado, não está praticando, é quando a nossa bolha explode, né? A bolha fura. Quando fura a bolha, aquilo tudo a gente diz, não era assim, né? A gente até vai usar essa expressão assim, era uma bolha econômica, né? A bolha econômica, pop, o valor das ações afundou. As empresas quebraram, as pessoas foram demitidas. Por quê? Porque a bolha alcança essa dimensão toda, né? É muito impressionante isso. Eu acho assim, delicado a gente ver, por exemplo, ruínas. Cheguei em algum lugar, uma cidade abandonada, né? Aquilo era uma bolha coletiva intensa, grande. E de repente aquilo foi. Mas por alguma razão, aquela bolha foi. Então é a sílaba mântrica. Isso é a linguagem das dakinis, é o som das dakinis. É uma outra linguagem. Isso não é sânscrito, é uma linguagem de ordem. Sim, com certeza. Então, a contemplação da bolha é crucial. E vocês observem que quando a gente contempla a bolha, nós não estamos contra a bolha, nem a favor da bolha, nem coisa alguma. Nós só estamos quietinhos para poder vê-la direito. É assim. Então, isso é prática de Vajrasattva, isso é prática de lucidez diante da aparência das coisas. Isso é prática na paramita. A gente observa a vacuidade da aparência. Só que nós não estamos trabalhando num objeto, numa sensação. Nós vemos isso ocorrer numa realidade complexa ao nosso redor, que inclui a nossa identidade. Então, aí vem o item 3. Então, no item 3, aí nós olhamos o vazio. Depois de compreender com a emergência, fica mais fácil de compreender o vazio. Aí a gente diz, não tem aquilo ali. É como se a gente estivesse na sessão do cinema, a gente diz, não tem isso aí. Não tem. É interessante, o cinema é muito útil. Né? Vocês olhem, vocês estão no meio vendo um vídeo, né? É um vídeo assim, alguma coisa.
Aí vocês parem o vídeo na imagem e analisem a imagem. A imagem não tem o poder que nós estamos vendo no próprio filme. Aquilo que nós estamos vendo no filme, ele não está em uma imagem, ele está numa sequência de imagens. Então se a gente para e olha uma imagem, mesmo que tenha uma pessoa com uma faca que vai fazer não sei bem o que, horrível, aquilo não tem esse poder. Não tem essa dimensão toda, né? A sequência das imagens ela tem, mas aquela imagem sozinha não tem. Mas a gente está vendo imagem por imagem, mas a gente funde essas imagens numa outra história que movimenta ainda. Nós estamos vendo além das imagens. Então aqui a gente também pode utilizar o filme para de vez em quando, né, a gente bota um timer assim, a cada 5 minutos, só para a gente lembrar, agora eu acordo de novo e vejo que não é nada, não tem nada ali. Aquilo é só uma tela. Eu de novo, eu zero a minha condição de mente, minha condição de energia, me livro do filme. Então isso seria a contemplação do aspecto vazio. Não tem aquilo ali dentro. Não tem. Aí nós entramos no item 4. O item 4 é assim: tem aquilo ali. Por exemplo, se nós estamos vendo, a pessoa que está do lado está vendo, outra pessoa que está ali está vendo, está todo mundo vendo, pagaram, estão olhando, estão vendo, né? Tem aquilo, que senão a gente nem ia ao cinema se não tivesse, né? Então tem. Então, ainda que não tenha, tem, né? Então isso é mais profundo ainda, porque tem aquilo não é nada, mas está ali, né? Não sei como, né? Aquilo não tem nada, mas está ali. Esse é o aspecto luminoso. Aí vem o quinto aspecto. Na verdade, o mais complicado é o 2, né? Os outros são decorrências. Aí nós olhamos o quinto. No quinto a gente vê. Aí nós contemplamos o aspecto vazio e luminoso. Então a gente diz, que incrível, não tem, mas tem. Incrível. Então nós contemplamos esse aspecto conjunto. Aquilo é vazio, mas aparece. Incrível isso. Aí vem essa expressão, que é uma expressão do Thiago do Rinpoche. É na forma que o vazio se manifesta. É super importante, pessoal. É na aparência ilusória da forma que o vazio pode ser visto. O vazio não vai ser visto na ausência da forma, ele vai ser visto na forma. Que incrível. Esse é o 5. Aí vem o 6. O 6 é uma como é que eu vou dizer, uma adaptação disso para os 5 lungs, como a gente estava olhando. Aí nós olhamos, por exemplo, uma imagem, olhamos um lugar como o templo aqui, e a gente vê como que ele afeta o lung do elemento éter, o lung do elemento ar, o lung do elemento fogo, o lung do elemento água, o lung do elemento terra. Como é que ele manifesta? Cada lugar que a gente chega tem alguma manifestação desse tipo, né? Tem lugares que podem ser aterrorizantes, né? Se o lugar é muito aterrorizante, o elemento terra se desfaz, né? O elemento água se desfaz, ele se contrai. O elemento fogo se desfaz, ele tem um frio, né? O elemento ar entra em colapso. E o elemento éter dispara, né? Mas preso, né? Preso a alguma coisa. Assim, então, cada lugar, eventualmente não é um lugar, é uma pessoa. Dependendo da pessoa que chega, nós já paramos de respirar. Assim, ou suspiras. Assim. Então, qualquer um dos 6 reinos, aquilo vai produzir um impacto.
E nós eventualmente associamos esse impacto à identidade. A gente diz, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu vou atrás disso, eu não quero aquilo, né? Assim. Esse é o item 6 dos 8. E depois de olhar esses 6 itens, nós observamos que a bolha, ela tem um aspecto mágico, né? Aí nós observamos a magia do movimento geral disso, do surgimento da forma, do surgimento da energia, do surgimento da identidade, da mente que pensa, da paisagem que está operando, da bolha, que a gente não consegue ver além daquilo, a gente só vê dentro daquilo, a gente não consegue, mesmo que a gente seja informado, você está dentro de uma bolha e está com a sua visão limitada, ultrapasse isso. A pessoa não consegue ultrapassar, ela continua vendo dentro da bolha, né? Então a pessoa percebe a magia, como é que isso opera. Então ela entende a vidya, limitação da visão. Ela entende esse processo. E a gente pode, por exemplo, compreender como que os cientistas durante 20 anos, 50 anos, 100 anos, 150 anos, 300 anos, eles podem ficar presos a uma visão. Hoje a gente ainda tem isso, por exemplo, no Oriente há muitas culturas que não entendem vírus e bactérias. Não entendem. O que significa? Eles têm uma visão de mundo. Para nós já seria difícil a gente não incluir vírus e bactérias na nossa história. Assim. E uma experiência que eu tive também, dando aula lá para os geshes formandos lá na Índia, uma coisa que eu achei bem interessante. Eu dava uma aula e eu passava uma lista de exercícios para eles. Né? Aí tinha questionários, eles tinham que me responder, todos eles. Aí eu tinha bastante trabalho, mas eu ia lendo, entendendo o que eles falavam. Eles eram super respeitosos, né? A gente respeitosa como aluno não serve, né? O aluno tem que falar, né? Tem que questionar, tem que... Aí eu explicava tudo, né? Então eu dava lista para eles responderem. E aí uma das questões foi interessante, assim, porque dizia respeito à visão da ciência, né? Aí um dos geshes disse, bom, a ciência já teve muitas diferentes visões, esse é o tema, né? Já teve muitas diferentes visões. Blá, blá, blá. É muito possível que, num certo momento, eles realmente se deem conta da visão tradicional de budista, né? Ou seja, o universo é o Monte Meru ao centro, os 4 continentes rodeados de mar, e os continentes menores ao redor, né? Que é quase uma visão de terra plana, né? Visão de terra plana. Assim. Então aquilo estava arraigado na mente deles. Difícil isso, né? Mas quando eu digo isso, o que eu digo? É difícil ultrapassar a bolha. É muito difícil ultrapassar a bolha. Muito difícil. Mas a gente vê, porque as bolhas, elas, especialmente na cultura como nós estamos vivendo hoje, nós temos várias bolhas, né? A gente salta de uma bolha, vai para outra bolha, de uma bolha para outra. A gente tem essa mobilidade, né? Mas dependendo da estrutura de pensamento que a gente está operando, nós estamos operando dentro de uma mesma bolha há muito tempo, né? Mas aí quando nós contemplamos a magia disso, e vemos esse processo, e vemos a vida, etc., eu considero que um dos aspectos mais interessantes é o fato de que essa bolha mágica, ela permite causalidade dentro. Isso eu acho assim, incrível. Para poder entender isso melhor, é sempre através de exemplos, né? Então vamos dizer, aqui dentro do templo, uma bolha, nós também temos uma causalidade. Então a gente tem horários, tem coisas, cada coisa tem um significado, tem uma causalidade aqui dentro. Quando a gente tira as mesas daqui de dentro do templo, leva para a marcenaria, por exemplo, a gente pode fazer qualquer coisa com a mesa. Mas uma mesa aqui dentro é uma outra coisa. Ela está na bolha do templo. Aí qualquer objeto aqui dentro é uma coisa muito dependente da própria bolha. Mas na medida que a gente tira o objeto, atravessa a fronteira da bolha, né, aí aquilo já ganha uma outra
liberdade, né? Agora, tem um outro exemplo que eu acho também muito desafiador, esses exemplos que incluem construções abstratas. Vamos supor que a gente vai fazer jogo de carta, né? Aí o baralho é o mesmo. A gente pode estar jogando canastra, por exemplo, ou estar jogando outro jogo. O baralho é o mesmo. Mas o que a pessoa pensa quando vê uma carta é completamente diferente, porque ela está dentro de uma bolha, né? Assim. E tem uma causalidade. Eu pego essa carta junto com aquilo e faço tal coisa. Mas se eu trocar o software, o baralho é o mesmo, o que eu vou fazer é diferente. A emoção também, ela se propicia de um outro modo, uma outra bolha. Então essas bolhas, elas são abstratas e elas manobram de modo causal alguma coisa que pode ser a mesma coisa, mas aquilo muda, né? O jogo de xadrez também, né? A gente é capaz de pegar um jogo completamente ilusório, criar um processo de jogar eletrônico, né? Aí nós temos um jogador como um computador jogando um jogo. Aquele jogo não existe, ele é totalmente inventado, mas tem uma causalidade dentro. Aí eu trabalho com uma causalidade abstrata, mas não é que aquela causalidade ela parece concreta. Ela começa a movimentar recursos financeiros e tudo começa a andar dentro daquilo. Aquilo é uma bolha apenas, não é nada. Imagina, a torre, cada uma das peças é falsa, é fake. A torre não existe, o cavalo, o bispo, o rei, rainha, etc. Os peões, nada daquilo existe. Os quadrados brancos e pretos, nada daquilo é verdadeiro, né? Mas a gente cria uma artificialidade, aquela artificialidade dá sentido para aquilo. Nós podemos publicar muitos livros sobre o tema e surge uma causalidade estrita ali dentro. Então isso tem uma magia ali dentro. Essa magia permite que a gente opere com a causalidade. De modo geral, nós temos uma sensação de que tudo aquilo que permite uma causalidade, uma previsão, uma previsibilidade, um raciocínio, aquilo é real. Nós temos a validação do real, passa muito pela sensação de que eu posso pensar e medir e avaliar e gerar uma estatística e comprovar as coisas. Então nós podemos comprovar, a gente pode gerar leis do jogo de xadrez. Nós podemos comprovar essas leis. Leis matemáticas, nós podemos matematizar isso. E ainda assim, aquilo é algo totalmente construído, inteiramente construído. Então para nós é muito importante a gente chegar nesse ponto de contemplar o item 7, que é contemplar a magia junto com a causalidade, e ainda assim tudo isso dentro de um mundo mágico, né? De um mundo que é uma bolha. Aí vem o 8. O 8 é a compreensão da natureza Vajra. Então, a natureza Vajra da realidade. Eu tomo os mesmos exemplos, né, como aqui, assim. Aí eu agora não estou nem analisando mais. Eu não estou dizendo isso é vazio, isso é luminoso, isso é real, não é real, isso é bolha, isso estoura. Não estou olhando mais nada. Minha identidade não é essa, isso é falso. Eu não estou olhando nada disso. Eu estou simplesmente olhando calmamente em volta e me dando conta de que a realidade que aparece, ela é, aí eu vou dizer Vajra. É a palavra que sintetiza esse conjunto de características. Ela é mágica, ela é vazia, ela é luminosa, ela é mutável, ela é coemergente, ela é inseparável do observador, ela é ilusória, ela é um sonho, ela é uma bolha, ela é Vajra. Eu posso compartilhar a realidade Vajra com os outros, ela é social. Nós compartilhamos a realidade Vajra. As realidades são todas Vajra. Então nós vamos trabalhando na compreensão desse aspecto de que onde nós estamos imersos em uma realidade Vajra. Aí nós estamos gerando uma linguagem. Se eu entendo a natureza Vajra da realidade, é
como se eu estivesse me afastando de avidya. A avidya é justamente a incapacidade de reconhecer o aspecto vajra da realidade. A avidya, que constrói o samsara. Então, dentro da visão do samsara, ou da visão dos 6 reinos, a pessoa está em meio à sua experiência e ela dá densidade, realidade, solidez àquilo. Ela não sabe nem imagina como sair daquilo. Ela está presa ali, ela nem aspira a sair. Ela aspira a controlar a realidade de um certo modo. E como alguém que está no meio de um jogo de xadrez, ele não está pensando, diz, olha, você quer liberação? Não quero liberação, quero ganhar o jogo. É isso. Então nós, de modo geral, a gente não quer liberação, a gente quer ganhar o jogo, é simples. Assim. Então esse é o aspecto. Aqui nós estamos olhando a realidade vajra. Então nós estamos entendendo, nós temos linguagem agora para tratar dessa questão super sutil que é a questão do que é o samsara, o que é o olhar lúcido. Né? O olhar lúcido vê a realidade vajra. O samsara não vê a realidade vajra, ele vê a realidade como alguma coisa externa. Faixa 2. Está vendo tudo como se fosse externo e nós nos sentimos submetidos, dependentes do que acontece do lado de fora, sem perceber que se trata de uma bolha, né? Sem perceber que se trata de uma realidade vajra. Então nós precisamos treinar isso. Esse é o ponto. Só que esse treinamento ele já é bastante sofisticado, ele já vem dentro da perspectiva de Vajrasattva, porque nós vamos treinar com aquilo que nos assusta, nós vamos treinar com aquilo que aparece e nos engana. Nós não vamos assim abandonar as áreas difíceis e ir para um lugar mais fácil. Nós vamos treinar diante daquilo que está diante de nós, que nos engana. Pelo mesmo, né? É assim. Aí, quando a gente toma, aí que surge então essa noção, tudo dentro do item 8, que é a noção da oferenda de Samantabhadra. Então essa oferenda de Samantabhadra, ela é essencialmente o seguinte: eu olho de forma apegada e limitada. Aí eu analiso isso um por um dos itens, até o 8º item. Quando chego no 8º item, vejo a natureza vajra, aí aquilo, essa compreensão, isso é oferenda a Samantabhadra. Vou chamar isso de oferenda a Samantabhadra. É oferenda de lucidez a Samantabhadra. Se nós seguirmos fazendo oferenda de lucidez a Samantabhadra, nós vamos terminar estabilizando a lucidez. Essa é a nossa prática principal. Fazer oferenda a Samantabhadra. Só que não é assim, trazer vasos de flores para a Samantabhadra, oferecer água, comida, flor, incenso, etc. Não é isso. É oferecer lucidez. Esse é o ponto. Né? Samantabhadra, Buda primordial, silêncio lúcido. Nós estamos praticando sabedoria primordial. Nós estamos vendo como que dessa mente livre brota espantosamente as realidades. Agora, enquanto nós olhamos isso, eu posso também perceber, assim que o samsara nos pega, né? Assim nós somos pegos. E aí nós também, contemplando a energia, a gente pode sorrir, porque a energia diz, faça tal coisa, e a gente se mantém sem fazer, né? Se mantém livre. Diz, se eu seguisse agora, eu estava dentro do samsara, direitinho. Eu estou assim na beira. Agora eu vejo isso, que incrível. O sinal vem para eu me mover, mas esse sinal é enganoso. Né? Nós paramos e olhamos isso. Né? Essa parte, ela inclui, ela não completa totalmente, né? Mas ela é uma parte que está dentro do aspecto de visão. Só para a gente entender dentro do giro todo onde é que nós andamos.
nós estamos avançando em direção à visão. A visão não se completou porque nós não estamos usando esse mecanismo para olhar para nós mesmos, para dissolver a própria noção de identidade. A gente está mais ou menos dissolvendo, mas a gente não dissolveu. E mais difícil ainda é assim, a gente não só não dissolveu, como a gente não foi capaz de retornar com uma forma ilusória, lúcida para andar no mundo. A gente não consegue isso. Então a gente ainda diz assim, eu escapei do engano. Eu estou quase liberado. Se eu tivesse seguido, eu teria ficado preso. Agora eu não segui, eu me livrei disso. Então tem dentro da nossa linguagem, ainda tem alguém que leva vantagem porque entrou, escapou disso e entrou naquilo. A pessoa ainda está operando com essa noção. Então, enquanto a pessoa não puder deslocar também, ela purificar o aspecto da própria identidade, esse problema ele segue um pouquinho mais. Assim. Mas quando a gente puder ultrapassar também esse aspecto da identidade, aí nós completamos a parte de visão. Na sequência, no nosso treinamento, a gente deveria submeter a nossa visão a situações variadas, né? Que é a meditação de Samapati, né? Oferenda de Samantabhadra segue. E aí nós estabilizamos a visão. Depois disso, nós vamos gerar uma capacidade da gente se levantar com uma identidade ilusória e operar no mundo para benefício dos seres. E esse processo depois, ele vai simplesmente fluir. Nós vamos ter uma fruição natural desse aspecto da visão, né? A visão vai fluir junto com os meios hábeis. É o final do processo. É assim. Então eu descrevi esses 8 itens. Eu não vou aqui agora entrar no Prajnaparamita para não entupir a mente de vocês com conceitos. Vocês vão ficar... Mas num outro momento eu vou pegar esses mesmos 8 itens aqui, tomando isso por base, e eu vou olhar o Prajnaparamita, o texto do Prajnaparamita, e nós vamos então entender o texto do Prajnaparamita a partir dessa experiência que a gente acumulou. Vai ficar muito mais fácil. De que forma é vazio, vazio é forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental, consciência. Aí nós vamos olhando os sentidos físicos, a mente, os objetos da mente, tudo isso nós vamos olhando tudo como vazio. A gente vai entendendo como que isso aparece e como isso é uma manifestação de avidya propriamente, né? Mas aqui eu não vou entrar nisso para não poluir a mente. É preferível que a gente siga assim. Então eu vou sugerir para vocês, a gente ainda tem uns minutos, até as 5 horas, para fazer essa prática, né? Eu deixaria esse tempo livre, assim, né? Essa meia hora, assim, vocês já sabem mais ou menos esses itens, né? Se não sabem, aí lembram de algum pelo menos. Mas podia pensar no item 2, ou seja, eleger um exemplo, pode estar em qualquer lugar, de preferência um exemplo sensorial. Aí vocês observam a forma daquilo e observem a mente reconhecendo aquela forma daquele modo, aí a energia associada, aí vejam identidade, paisagem, enfim, a bolha. Vejam como que a gente opera dentro disso, né? Essa é uma prática super especial. Quando nós começamos a entrar nisso, a gente chega à conclusão que a gente deveria entrar em retiro, lá pelas tantas assim. Tem um retiro mais longo para dar conta disso, para poder olhar de fato. Porque cada lugar que a gente olha, a gente... Uau! A gente tem uma sensação de que está na Ilha do Tesouro, né? Às vezes isso é usada essa expressão, na Ilha do Tesouro. A gente fez uma viagem de barco, que é o Dharma, chegou na Ilha do Tesouro. Cada lugar que a gente olha, uau!
aquilo é muito espantoso, aquilo é uma realidade muito extraordinária em cada coisa. Então a gente precisa de um tempinho para olhar e aquilo vira, fica dourado, fica. Eu não vou dizer assim que se vocês verem dourado, isso é mais um. Vocês conversem com. Não seria. Como é que é seu nome? Clélia. Então, se vocês virem dourado, virem mesmo, conversem um pouco com a Clélia, se acalmem, respirem. Né? Assim, né? Mas eu estou aqui usando dourado num sentido figurado, que aqui eu tenho que explicar. Né? Aquilo fica muito rico, fica muito incrível, porque a realidade onde nós vivemos é uma realidade extraordinária, né? Muito rica, muito adornada, muito incrível. E aí nós começamos a reconhecer esse aspecto todo. Né? Então isso é muito interessante. E nós temos a sensação de que a gente contemplando isso, nós enriquecemos. Então a gente quer enriquecer, tem que dar retiro para enriquecer. A gente vai começar a colher aquilo, vai colhendo aquilo. É muito extraordinário assim. Né? Então eu vou convidar vocês para essa prática. Né? Aí o Marcelo plim, 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 plim. Depois encerra às 5 horas. Vocês têm feito alguma prática física? Tem? Então eu vou fazer a dedicação